Olá, bem-vindos ao canal. Nesse vídeo veremos o princípio das casas de pombo e aplicações. Problema 1. Mostre que em uma sala com 13 alunos, pelo menos 2 fazem aniversários no mesmo mês. Ok, vamos lá. Suponha que não, ou seja, suponha que no máximo um aluno faz aniversário em cada mês. Então a gente coloca todos os meses aqui alinhados. E nesse espaço aqui, a gente vai colocando os alunos, ok? No máximo um aluno. Então, a gente pode ter um aluno em janeiro, um aluno em fevereiro e etc, um aluno em dezembro. Então, se a gente tiver preenchido um aluno para cada mês, a gente distribuiu 12 alunos, mas a gente tem 13 alunos. Então, você ainda vai distribuir um aluno aqui, portanto, vai existir um mês que tem 2 alunos, ou seja, 2 alunos fazem aniversário naquele mês. O ponto aqui na resolução desse problema é que temos 13 alunos e 12 meses. Então, quando você vai distribuir os alunos nos meses, você vê que necessariamente um mês vai ter 2 alunos. Essa ideia, ela está aqui nesse princípio, que é o princípio das casas de pombo, que diz o seguinte: se você colocar n mais 1 pombos ou mais em n casas, então pelo menos uma casa terá mais que um pombo, ok? Esse princípio é bastante simples. Aqui você tem um quadro aqui que vai ajudar a você elaborar uma prova, ok? Vou deixar isso aí para vocês, então vocês podem elaborar uma prova utilizando esse quadro aqui, mas é um princípio bastante simples de se provar também. E esse princípio, ele também é conhecido como princípio de Dirichlet ou princípio das gavetas. Princípio das gavetas porque você podia enunciar ele, as casas sendo gavetas e os pombos sendo objetos, ok? E princípio de Dirichlet porque Dirichlet foi o primeiro matemático a enunciar esse princípio, né, dessa maneira aí, e além disso, ele utilizou esse princípio na resolução de problemas não triviais. Foi o primeiro, não só ele, muitos outros, depois dele também utilizaram esse princípio para resolver problemas não triviais. Problema 2. Escolhendo 6 naturais entre 0 e 9, mostre que pelo menos 2 deles são consecutivos. Uma das questões, quando você vai resolver um problema usando o princípio das casas dos pombos, é definir quem são os pombos e quem são as casas. Aqui, esse pelo menos 2, ele dá uma dica para a gente que os pombos são os 6 números, ok? Que você tem. Portanto, a gente precisa ter pelo menos 5 casas. E além disso, as casas aqui têm que estar relacionadas com esses consecutivos aqui, que é o que você quer mostrar. Você quer mostrar que pelo menos 2 são consecutivos, ou seja, os pombos, os números consecutivos, casas. Você pode considerar os pares de números consecutivos de 0 até 9. Ok? Como você tem, você então vai ter 5 conjuntos aqui, ou 5 casas. Como você tem 6 naturais, e esses naturais estão entre 0 e 9, você vai distribuir esses 6 naturais aqui. Então, como você tem 5 casas,
pelo menos 2 deles vão estar em uma dessas casas. Ou seja, 2 desses números aqui, entre esses 6, são consecutivos. Ok? Agora, mostre que em um grupo de 10 pessoas, 2 delas têm o mesmo número de amigos. Okay? Ora, dadas 10 pessoas, né, você tem 10 possíveis quantidades de amigos para cada pessoa. Uma pessoa pode ter 0 amigos, 1 amigo, 2 amigos, 8 amigos ou 9 amigos. Ok? Então aqui já fica claro que essas 10 pessoas vão ser os pombos e essa quantidade de amigos aqui vão ser as casas, ok? Aqui parece que tem um problema porque você tem 10 pombos e 10 casas. São 10 amigos e 10 quantidades de amigos, ok? Mas aí a gente tem a seguinte observação. Se alguém não tem amigos, então ninguém pode ter 9 amigos. Ou seja, se tem alguém nessa casa aqui, não tem ninguém nessa, porque você só tem 10 pessoas. E vice-versa. Se alguém tem 9 amigos, ou seja, se alguém está aqui, então todos têm pelo menos um amigo, ou seja, não tem ninguém aqui. Portanto, você tem 9 casas. Você tem, ou você vai preencher as casas de 0 até 8, ou você vai preencher as casas de 1 até 9. Como você tem 10 pessoas, logo 2 delas têm que ter o mesmo número de amigos. Agora a gente tem uma lista de exercício para vocês praticarem com o princípio das casas de pombo. Obrigado e até a próxima.